estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas o que aconteceu, amados? Mas ressuscitou, digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, é o Senhor. Declare, amado, solte a sua voz. Sobre o trono está, soberano, aleluia, Criador, vou sempre te adore, adore ao nosso Deus, pois Ele é merecedor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia, santo, glórias ao santo Senhor. tu és. Glórias sejam dadas a teu santo nome, ó Pai. Como é bom, Deus, poder te louvar. Amados, esse próximo louvor, quando eu ouvi hoje pela manhã na Rita louvando junto com a equipe de louvor, eu voltei aos meus 10 anos. E olha que eu engano bem por causa do tamanho. E foi o primeiro retiro que eu pude participar da Igreja Cristã de Nova Vida, que foi lá em Rodeio, numa escola, e tinha como tema os milinguidos, a blusinha tinha os milinguidos, e o pastor Alain, na época era o líder da juventude, ainda brincava, e a sua camisa é personalizada, porque tinha. E ali, naquele retiro, eu tive a certeza que eu queria entregar minha vida a esse Deus vivo, quando esse hino começou a tocar. Quando ali no culto, à noite, o mover do Espírito Santo foi tão grande, foi algo tão maravilhoso, que eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Com 10 anos de idade, amado. E quando eu cheguei em casa, eu falei com meu pai, voltando do retiro, meu pai falou assim, você é maluca, você é criança. O pastor Velasco conhece bem meu pai. Você não sabe o que você quer da vida ainda. Eu falei, pai,
O que eu senti ali, eu nunca mais hoje vou sentir na minha vida. Foi algo tão maravilhoso. E foi através desse louvor. Deixa Deus agir na sua vida, amados. Abra o seu coração. Deixa Deus verdadeiramente tomar conta. Porque é algo maravilhoso demais. É algo tão grandioso. E esse hino ficou marcado na minha história, pastor Everardo. E quando eu vi ali a Ana Rita junto com os irmãos louvando, eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. Vem aquele filme nas nossas mentes. Então deixa Deus, navegue nesse oceano do Espírito do nosso Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas em Teu nome, paz. Vamos louvar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Recebe, amados. Espírito, 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 que desce como fogo, aleluia. Como fogo, sem como em Pentecoste, Oh, vem e enche-me de novo. Declara, Espírito, convide o Espírito Santo a reinar na sua vida, mano. O Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu nessa noite, igreja, sem nenhuma explicação. Obrigada, Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Santo, 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 ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença viva em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grandioso por cada um de nós, ó Deus. Pai amado, hoje nós só queremos agradecer, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é, Senhor. O Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus inigualável. Outro igual não há, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
mão de quem está do seu lado, tão somente. E pode se sentar. Dá uma regulada aqui para mim. Aleluia. Jean, vai se posicionando. Sem mais delongas. Sem reveses. Daqui eu vi a dona Judi. Quando eu cheguei na igreja no ano de 1991, o Senhor já estava, mas a Judi também já estava, né? Estou vendo aqui a família que está se lembrando daquela garagem, daquele templo lá depois, quente com um ventilador assim na parede também. É um revival, não é? É o momento de viajar 30 anos e louvar a Deus, não é? Eu lembro do pastor Antônio todo suado, a camisa dele tinha duas cores. Onde estava seco era uma cor, e onde estava molhado era outra cor. Gente, quanto tempo eu não vejo tanta gente suada. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Nenga estava tentando fazer assim com a camiseta, e eu falei assim, isso daí vai piorar. E ele parou. Vamos sem mais delongas. O grupo Doce Louvor tem uma homenagem, tem um cântico, tem um louvor para fazer. Cadê o Doce Louvor? Está todo mundo? Então vamos lá, Doce Louvor. Isso, podem se posicionar. Seni, olha aí, como é que Deus é bom. A Seni cantando no Doce Louvor, né não, Braguinha? Cadê o Bragão? Olha lá, o Bragão e Braguinha, é isso aí.
Aleluia. Cadê o povo barulhento? Cadê o povo barulhento? Aleluia. Noite de festa, né? Eu lembrei do apóstolo Paulo, porque eu estou vendo um pessoal que está abandonando o navio e ficando ali no fresquinho lá fora. Eu poderia falar igual o apóstolo Paulo: se aqueles ali ficarem fora do navio, ninguém vai se salvar. Mas podem ficar aí. O que vocês acham, gente? Eles podem ficar ali? Pode? Que bom. Gabriel, fica de pé aí, Gabriel. Gabriel foi um dos nenéns da igreja. Olha aí, hoje a gente está comemorando 33 anos, a gente vê Gabriel. Mamãe, fica de pé, Conceição. Isso, que bom que você veio. Lembrei de vocês. Batista, eu falei, Batista, tem aquela turma lá, seus parentes, que bom. N. Cássia, levantem-se aí. N. Cássia também fizeram parte, pode se sentar. Receberam convite, pelo jeito foi a torcida do Fluminense, como eu falei, todo mundo convidou você, né? Que bom. Cássia, manda um abraço nosso para o seu Tuninho, para sua mamãe, para todo mundo lá. Estou vendo ali uma turma. Judi, eu falei, Judi está acompanhada, muito bem acompanhada, né? Cara de rodeio, né? Tu é de rodeio? Então, o pessoal de rodeio é outro papo. Quem está mais ali? A Norma eu já conheço. Hã? Mamãe está aqui. O genro, ó. Genro é gente boa dessa, né? Não? Ele é gente boa, o genro, né? Hã? Coisa boa, que maravilha. Quem mais está aqui? Pessoal aqui. Vocês estão pequenininhos? Hã? Quem foi que deu essas cadeiras para as irmãs aqui? É dia de festa mesmo, né? Quem mais está nos visitando? Deixa eu ver. A diretora-geral está ali, olha só. Achou eu aqui, né? Que coisa boa, maravilha. Isso, eu não sei qual dos dois é mais bonito, né? Eu não sei qual dos dois. Carlinhos está sempre aí, que bom. Vamos entregar a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, como fazemos há 33 anos. Está calor, né, Arenilde? Mas você está do lado dos dois caras mais bonitos que você conhece, não está, não? Filipão, olha aí, coisa boa. Hoje foi feita uma leitura sobre Jacó tendo aquela visão da escada. Seu irmão, humano, irmão em Cristo, colega pastor. Ele, no finalzinho da leitura que fica lá em Gênesis 8, no versículo 22, eu lembro que Jacó falou assim: se o Senhor me ajudar nessa jornada, se o Senhor me der o que comer, me proteger, eu vou entregar o dízimo de todas as coisas. Interessante essa afirmativa de Jacó, porque ele já conhecia a forma que Abraão serviu a Deus. Ele sabia da forma que seu pai Isaac servia a Deus. E essa barganha parece um instrumento assim desafinado quando ele fala: se o Senhor me ajudar nessa jornada, eu vou dar o dízimo de todas as coisas. Obviamente que depois Jacó teve por completada a obra de Deus na vida dele, porque ele teve que lutar com o anjo, e aí ele foi transformado, seu nome foi mudado para Israel. Israel, o nome trocado, o nome novo de Jacó. Hoje, quando nós lembramos dessas coisas, nós lembramos da igreja do Senhor. E eu fico muito preocupado com algumas questões que a gente hoje vê, gente despregando o que a gente prega há 33 anos, pelo menos. Gente adaptando a Bíblia
às filosofias, gente adaptando a Bíblia à psicologia, gente adaptando a Bíblia às suas convicções e vontades. Mas a Bíblia, amados irmãos, para tirar a dúvida de todos que aqui estão, ela fala sobre a vontade de Deus para nós. Ela fala sobre o processo que a gente enfrenta para servir a Deus. E cada vez mais a gente vê uma sociedade mais distante de Deus. Portanto, mais ainda temos que testemunhar em todas as coisas, na nossa fidelidade, sendo frequente, orando, participando dos eventos da igreja, comparecendo também, contribuindo financeiramente, mas sendo fiel em tudo. Ser fiel com os nossos recursos financeiros, para muitos é uma dificuldade, mas é necessário. Mas nós temos que ser fiéis em todas as coisas da nossa vida. Quem é casado aí, diga amém. Tem que ser fiel à esposa, tem que ser fiel ao marido, e aí você está servindo a Deus também. Quem tem filhos, levante sua mão. Tem que cumprir a palavra empenhada com o filho. Você não é obrigado a votar, não é obrigado a prometer nada. Não prometa calói, até porque não tem mais nem propaganda de calói. Mas se prometer a calói, dá calói. Eu fui uma criança frustrada, porque eu sempre pensei que no Natal eu ia ganhar uma bicicleta. Nunca ganhei uma bicicleta, meus irmãos. Mas eu estou vivo, alegre para contar as dificuldades que eu passei, mas sabendo que em toda a minha jornada, Deus se fez presente. E essa é a história de muitos de nós. Poderia arriscar e dizer a história de todos nós. Nem tudo que nós desejamos na nossa vida, nós conseguimos. Mas nós conseguimos salvação e vida eterna em Cristo Jesus, e isso daí supera toda e qualquer expectativa. Paulo uma vez falou, se semeamos coisas espirituais, seria demasiado receber recursos materiais? Então Deus trata dessas coisas com muita firmeza. Eu tenho visto, amados irmãos, muitas instituições sendo o que se chama hoje, um nome bonitinho, que é desmonetizados. A igreja jamais será desmonetizada, porque a igreja é sustentada por quem é fiel. E quem é fiel vai mover as águas para sustentar a obra de Deus nessa terra. Ainda que criem as leis as mais esdrúxulas possível, as mais absurdas, as perseguições aumentem, dupliquem, tripliquem, a igreja sempre vai contar com a bênção de Deus. E cada um dos irmãos faz parte das bênçãos de Deus para a igreja, como universalmente falando. A igreja jamais dependerá de homens, mas dependerá dos fiéis da terra, daqueles que vão guardar a fé. Porque Jesus um dia falou, será que quando o Filho do Homem voltar, achará ainda fé na terra? Portanto, dizimar, ofertar, participar, fazer tudo na obra de Deus é algo que depende de fé. Se você não tiver fé, não faça. Porque aquilo que o homem faz sem convicção é pecado. Oremos, querido Deus e Pai, abençoa com esta palavra e com essa oração a vida de cada irmão e irmã que tem ouvido tantas coisas. São tantas as mídias, são tantos os inimigos da Tua palavra, são tantos os sedutores dos nossos dias. Mas nós, Senhor, preferimos falar da verdade da Tua palavra, não fazendo pressão psicológica em ninguém, porque essa questão de dar e receber é uma questão de fé, como tenho dito, é uma questão de generosidade, é uma questão de espontaneidade, é uma questão de liberdade para fazer as coisas. Ó Deus, se eu declaro que sou livre para tudo. Então, ó Deus, abençoa os irmãos e irmãs, os dizimistas e os ofertantes, e aí aceita, Senhor, a oferta de cada um deles, e que haja repercussão em cada lar, e que haja repercussão na dispensa,
e que haja repercussão na mesa, para que possam orar com toda alegria e firmeza. O pão nosso de cada dia, tu nos dá hoje e sempre dará, porque o Senhor não vai desamparar o seu povo, e nem vai permitir que a geração dos teus santos mendiguem o pão. Baseado na tua palavra eu oro, estendo as minhas mãos no santuário, declarando essa bênção em nome de Jesus, contra todas as portas do inferno, porque alguém disse esses dias que a igreja ia comer o pão que o diabo amassou. Não, a igreja se alimenta do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Assim eu oro agradecido, no nome de Jesus, amém, amém. Se você trouxe o envelope, faz assim. Trouxe o envelope? Trouxe. Então traz aqui na frente, por favor. Mais alguém? Pode seguir. Faz o seguinte, deixa as salvas correr no corredor, aí eles voltam para outra fila. Isso, deixa o pessoal passar, isso, faz assim, aí volta para outra fila que vai ser mais rápido. Aí você só conduz, tá, Lúcia? Recebe aí, passa. Isso. Só acena, pode passar. Que bom, Ana Rita, que deu tempo de fazer tudo? Foi lá, Ana Rita veio no Rio e voltou. Está aqui conosco. Giovanni, estou te vendo daqui, legal, do lado do Tiãozinho. Tiãozinho, obrigado, hein, meu filho. Ok. Isso, passa a salva que melhora a performance. Pastor Antônio está ali dando uma olhada para agilizar. Hoje nós vimos o retrato do Valzinho se batizando. Retrato não, retrato é coisa de, meu Deus, a foto, né? Digitalizada, né? Do batismo do Valzinho lá em Nova Iguaçu. Depois eu vou te mandar a gravação do bispo parabenizando pela igreja, porque todos que estão aqui, como eu disse no início, fazem parte da história. Ninguém pode apagar a história. Isso, aí o pastor Antônio barbudão, com cabelo, batizando. Estão tentando apagar a história, estão tentando apagar a nossa história, estão querendo reescrever a Bíblia, estão querendo adaptar a Bíblia, estão querendo fazer como é que se chama? Um upgrade, né? Na Bíblia. A Bíblia não precisa de upgrade. A Bíblia não precisa de versões atualizadas. E eu não estou falando de linguagem de hoje, ARA, NAA, NVI. Estou falando das adaptações dos costumes. A Bíblia não precisa se adaptar aos costumes. Muito pelo contrário, os costumes é que tem que se regrar de acordo com a Bíblia, que é a vontade e a palavra de Deus. E tem muito crente ficando calado com relação a isso. Você não precisa ficar calado com relação a essas coisas. Deus espera que você se faça presente nessas horas. Quando te perguntam, por que você não faz isso? Porque isso não agrada a Deus. Ponto. Não se esconde atrás daquela fala, porque a minha religião não permite. Conversa fiada, amados irmãos. Vamos meditar então na palavra de Deus, falando do nosso percurso, já que estamos falando de uma jornada aí de pelo menos 33 anos, que é o que tem sido completado, porque aí o pastor Antônio poderia lembrar daquela reunião em junho, onde o galo estava em cima do telhado, ou passeando ali pelo terreiro ali da casa de vocês ali. Estou lembrando do Nival e da irmã Nilce. Fazem falta, bastante. Foram aqueles que abriram as portas, e nosso percurso começou como jornada de igreja ali,
na casa dos irmãos. Pastor, o que é percurso? Aí eu peguei aqui alguns significados de percurso: trajeto, caminho, rumo, roteiro, deslocamento, etapa, marcha, tudo isso considerado dentro de um determinado tempo. O nosso percurso, como conhecemos, ele depende também de uma contagem de tempo. Só que o nosso percurso, ele começou em Cristo. E a nossa jornada aqui na terra, eu estava lembrando de, esses dias, ter pregado que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, não só na glória, porque tem gente que joga toda a sua expectativa lá para a glória, mas Deus é Deus que pode te fazer bem hoje. Hoje, quem precisa do bem do Senhor hoje, diga amém. Ele é Deus que pode fazer isso hoje. Mas a pessoa se remete sempre na glória. A glória já está tudo beleza. Não tem nada, não tem retoque nenhum para fazer no céu. A vontade de Deus é plenamente feita no céu. Aqui na terra não é plenamente feita. Mas Deus pode fazer você ver a bondade dele nessa dispensação. Também esses dias meditamos que andarei na presença do Senhor lá na glória. É isso? Não, é andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É aqui que a gente tem que fazer e cumprir a nossa jornada, andando na presença do Senhor todos os dias da nossa vida e contando com a bondade do Senhor também todos os dias da nossa vida. Quem é casado há mais de 20 anos aí? Hã? Olha aí como é que Deus é bom, te deu uma companheira idônea, que está andando contigo, rapaz. Mais de 20 anos, olha como é que Deus é bom. Tem alguns aqui que mais de 30. Tem alguns que mais de 40. Tem um aqui que pelo menos eu sei que tem mais de 50 porque eu fiz a boda de ouro deles. Deus é bom. Para nós como igreja, muito mais do que cobrir certas distâncias ao longo do tempo, é a nossa jornada, até porque a jornada é sobremodo longa, assim como o Senhor falou para Elias lá no passado. Tem coisas que a gente tem que fazer. No caso de Elias, ele tinha que ungir reis, tinha que ungir um outro profeta, e nós temos que continuar cobrindo essa nossa distância numa jornada de fé. Porque a gente não sabe tudo o que a gente tem que fazer, mas Deus é que vai nos orientando conforme a sua palavra. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 4, falando de percurso, falando de trajeto, falando de caminho, falando de jornada, falando de igreja, falando de cada um de nós que somos igreja, que somos santuário de Deus, como temos lembrado todos esses dias de festa, de celebração. Mateus capítulo 4, você pode ficar sentado. Eu vou ler os versículos 23, 24 e 25, que diz assim. Amém? Amém, fraco? Tem gente procurando. Você está muito acostumado com aquela cola que fica projetada lá, né? Então agora mexe na Bíblia aí de novo, pelo menos no telefone. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, repita comigo, ensinando, pregando o evangelho do reino, diga pregando, e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo, diga assim, curando. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões, diga, numerosas multidões seguiam a Cristo Jesus.
Querido Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fica comigo, porque sem ti nada posso fazer, nada posso falar, nada posso transmitir. Mas com a tua graça, Senhor, não somente eu falarei, mas também o teu povo ouvirá, porque é a tua palavra. Bendita seja a tua palavra, hoje e sempre. Amém. A nossa jornada aponta para o céu, amados irmãos. Você lembra que um dos sinônimos de percurso é caminho? Isso me faz lembrar de Jesus, quando ele diz que eu sou o caminho. Jesus percorreu, Jesus andava por toda parte, mas ele ensinava. Quando ninguém ensina nada para ninguém, quando os pais não ensinam os filhos, quando os mestres de verdade não ensinam os alunos, a derrocada, ela é certeira. E quando a palavra de Deus não é ensinada, a derrocada, ela passa de uma questão social, passa de uma questão financeira. É uma derrocada que pode apontar para choro e ranger de dentes. Professor universitário pode ensinar muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela é ensinada pelos servos de Deus, amados irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos que pregar, mas nós também temos que ser cartas vivas de Cristo. A nossa vida tem que falar alto. Como que a nossa vida vai falar alto se a igreja está dentro de uma toca? Vejo muita gente tímida nos dias de hoje. E me perdoe, pastor Antônio José, mas no dia do aniversário eu tenho a obrigação de falar isso. Nós não podemos ser tímidos com relação a pregar a palavra do Senhor, a ensinar as pessoas a discernirem entre o certo e o errado. E a melhor forma de ensinar as pessoas a discernir o certo e o errado é eu e você. Somos eu e você fazendo o certo, ainda que multidões façam o errado. E a fala máxima dessa gente é: todo mundo faz, mas eu não faço. Perde o cliente, mas não faz. Porque lá na frente Deus vai mostrar que o seu exemplo serviu de algo para alguém. Jesus ensinava e pregava, dá a impressão que é a mesma coisa, né? Ensinar e pregar, mas ensinar, você está ali com a pessoa, você fala que 7 vezes 8 é 56, pega muita gente esse negócio de 7 vezes 8. Você para, você explica tudinho, e pregar é anunciar o reino de Deus. O reino de Deus está às portas, meus amados irmãos. Eu sei que a Bíblia diz que o reino de Deus somos nós, está em nós. Eu sei que o Espírito Santo habita em nós, mas quando se fala que é chegado o reino de Deus, está falando que o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor virá, ele virá, não tardará, diz a palavra do Senhor. E como é que as pessoas estão? Como nós estamos vivendo? E aqui eu fiz a pergunta: onde queremos chegar? Porque se não fizermos nada, não vamos chegar em lugar nenhum, amados irmãos. O tempo é urgente. Um tempo onde a gente vê o perverso multiplicando as suas perversidades. Um tempo onde a gente vê o iníquo nadando na iniquidade. Um tempo onde eu protesto, me utilizando da palavra de Deus, onde pessoas estão ficando insensíveis com a dor dos outros, onde a palavra de Deus diz que o amor não se alegra com a injustiça. E quando você sabe que alguém está sofrendo injustamente, você tem que pelo menos orar, você tem que pelo menos clamar, você tem que pelo menos não ser indiferente. A igreja não foi chamada para ser indiferente, a igreja foi chamada para ser diferente, e muito diferente desse mundo. O padrão desse mundo está aí, o sistema está aí
colocando moldura na mente e no coração das pessoas. Mas o apóstolo Paulo felizmente falou: não vos amoldeis com este mundo. O mundo não vai para o céu, amados irmãos. Diga para quem está do seu lado: o mundo não vai para o céu. Você falou muito tímido, fala assim, falando com a pessoa: o mundo não vai para o céu. Jesus falou: eu não oro pelo mundo. Que coisa, né, tremenda, né, que Jesus falou: eu não oro pelo mundo, eu oro pelos meus. Eu oro pelos meus servos, eu oro pelos meus discípulos, eu oro pela igreja, eu intercedo pela igreja, eu me santifico pela igreja, eu me dou pela igreja, eu dou a minha vida pela igreja. E ele fez isso cabalmente. Às vezes a gente não precisa fazer tanta coisa assim, é só não rir da piada sem graça, e você já vai estar pregando. Não rir daquela piada indecente, irmão. Não repita as palavras indecorosas. Não se amolde a esses modelos que o mundo tem preparado. Armadilhas, amados irmãos, têm sido colocadas na frente de cada crente sobre a face da terra. Armadilhas. E tem gente caindo nas armadilhas. Tem gente botando o pé no laço do passarinheiro. Quando a Bíblia fala que o sábio vê ali a armadilha, dá a volta pelo outro lado, sai fora a armadilha. Está pensando o quê? Porque o Senhor revela para os seus servos: aí, meu filho, isso é uma armadilha, isso é uma armadilha, isso que te falaram no ouvido é armadilha, moça. Ele vai revelando. E a nossa jornada é uma jornada de aprendizado. Jesus ensina, Jesus percorria toda a Galileia. Ele pegava a sua moto Husqvarna 1000 cilindradas, trail, e percorria. Não, amados irmãos, ele percorria a pé, dava trabalho. Quando não muito, um jeguezinho, né, um jumentinho, ia lá, percorria. Dá trabalho a obra de Deus. E o trabalho não é só, às vezes a pessoa pensa que o trabalho da obra de Deus é pregar. Poxa, eu tenho que arrebentar hoje, senão vão pensar que eu estou ficando fraquinho, mequetrefe, um pastor que... Não, amados irmãos, não é só de pregação, nem só de pregação. É o nosso trabalho. Nosso trabalho é estar junto, é socorrer, é estender a mão, é ensinar porque Jesus ensinava, é pregar porque Jesus pregou, é orar com fé para ver o doente ser curado. Mas, irmãos, quem cura não sou eu, quem cura não é o pastor Nival, quem cura é Deus, é Jesus que cura. Mas tem gente que, dependendo da doença, ora de um jeitinho mais assim, é adaptado, né? E se esconde atrás, aí, Judy, se esconde atrás de frase de efeito gospel e evangélica, assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Mas lá no íntimo a pessoa: o cara está morrendo, eu não vou... né? Está com medo, tímido de orar. Pode ser a pior doença. Você pode pedir tudo. Se Deus vai fazer, amados irmãos, é outra coisa. Mas você pode pedir tudo. A família está ali, a família chama o pastor, a família chama os irmãos, aí os irmãos chegam lá, vai aquele monte de gente: Senhor, tu sabe todas as coisas, né? Seja feita a tua vontade, né? Se escondendo atrás de verdades bíblicas, mas na verdade sendo tímidos e deixando pessoas tristes, angustiadas. A oração da fé salvará, sarará o enfermo. A oração da fé, pastor, a fé de quem? A fé do enfermo e a fé de quem ora. A fé do ajuntamento ali, porque 2 ou 3 reunidos, Jesus se faz presente. Ou a gente não tem mais fé que Jesus está no meio de nós, nessa noite desse dia. Jesus se faz presente. Ele percorria a Galileia e chegou hoje aqui nesse lugar para falar para você não ser tímido. Se formos tímidos 33 anos, não podemos ser nos próximos 33. E veja o que é contra nós. Antes, há 33 anos atrás, hein, Judy? Lembra? Todo mundo bonitão, todo mundo de cabelo castanho, todo mundo... A gente tinha cabelo,
agora está careca. Tinha gente que não tinha barriga, agora tem. Né? Tinha gente que o joelho não doía, agora dói. Tinha gente que podia abaixar, pegar tudo no chão, agora quando levanta, ai, ai. Dava para evangelizar melhor há 30 anos atrás. Eu estou vendo um jovem ali, quando eu tinha a tua idade, puxa, quantos anos o irmão tem? Quanto? 20? Você tem 59? E você? É uma diferença considerável, né, não? Mas com 20 anos, você tem 59, eu tenho 63. Vou fazer 63. Apesar de não parecer, né, Valzinho, né? Mas eu estou vendo minhas fotos, o cabelo sai branco na minha foto. Eu acho que é o sol que bate, né? Aí o cabelo fica branco, estranho isso. Amados, a gente teve a oportunidade de aproveitar a juventude. Aproveitamos, fizemos coisas? Sim, fizemos. Mas tem muito o que fazer. O caminho é sobremodo longo. Mas tem que ungir reis. Tem que ungir profeta. E às vezes a gente está lá dentro da caverna igual Elias. O mundo está mal, olha o que está acontecendo nesse país, Senhor. Olha o que está acontecendo lá em Israel e na faixa de Gaza. Olha o que está acontecendo na Rússia, junto da Ucrânia. Olha o que está acontecendo na África. Mas, irmão, você não foi chamado para ser missionário na África. Você não foi chamado para ser missionário na Ucrânia. Você foi chamado para fazer e cumprir a sua missão, fazer os seus percursos, percorrer Paracambi, talvez Mendes, Seropédica, Rio de Janeiro, amados irmãos. Eu quero ser missionário. Tem gente que quer ser missionário em Miami. Você é o quê? Eu sou missionário em Miami. Eu sou um pastor simples, de uma igreja pequena, de uma cidade pequena. Sirvo junto de um homem cheio de falhas e imperfeições como eu. E sou feliz de servir a Deus dessa forma neste lugar. Não tenho grandes ambições, não procuro coisas maravilhosas demais para mim, como o salmista diz. Mas sei que a responsabilidade não é pequena porque a igreja é pequena, porque a cidade é pequena, a responsabilidade é grande, é inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Igreja pequena, até tem uma máxima, igreja pequena, problema pequeno, já ouviu isso? Igreja pequena, quem te disse isso? Isso não é a verdade absoluta, porque pode ter igreja pequena com grandes problemas. E pode até ter, pela graça de Deus, grandes igrejas com pequenos problemas. Essa que é, né? Jesus ensinou, pregou, curou. E aí o versículo 24 dizia: a sua fama correu por toda a Síria. Que fama que nós temos? Qual é a sua fama pessoal? O que você e como você contribui para a fama da igreja local? E a fama da igreja de Deus sobre a face da terra? Amados irmãos, tem muita gente se associando com as obras infrutíferas das trevas. A Bíblia nos assevera e nos alerta para não nos associarmos com as obras infrutíferas das trevas. E o pior é que as obras infrutíferas das trevas não se apresenta com um diabo com chifre e rabo pintado de vermelho na frente de qualquer um, não. Não, às vezes as coisas são sutis, são sutilezas, são ofertas assim, que seduzem muitas pessoas. Mas nós fomos chamados para vencer o mal com o bem
e o nosso bem maior. Porque quem fala isso, quem lembra disso e ouve esse versículo, pensa que vencer o mal, o bem é fazer o bem. Mas vencer o mal com o bem também é lembrar que Jesus habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós, e o mal que está no mundo não pode sobrepujar o bem que está em nós, que é Deus através do Espírito Santo, que é Jesus através do seu Espírito Santo. Essa igreja sempre contou e sempre contará, como todas as outras igrejas que os irmãos fazem parte, com o Espírito de Deus, com a unção de Deus, com a presença de Deus, com a pregação da palavra de Deus, com o ensinamento bíblico do que a Bíblia quer dizer. Tem uma pegadinha bíblica que muita gente cai, não é uma pegadinha bíblica, mas muita gente não entende. Quando o profeta Eliseu mandou Naamã tranquilo, porque Naamã falou assim: agora eu tenho que voltar. Ele já tinha falado que só em Israel tinha Deus, já tinha sido curado da lepra, já tinha pego um pouco da terra lá, botou lá em cima dos jumentos, mas depois foi se despedir do profeta, e ele falou assim: tem que ir embora, hein? E aí, o meu senhor, o rei lá, ele entra lá no templo de Rimon, e aí eu tenho que me abaixar com ele ali, na hora que ele entra. Nisso me perdoe, Senhor. Aí o profeta fala assim: vai em paz. Em algumas versões está assim: vai em paz. Por acaso, amados irmãos, o profeta está aprovando o se inclinar diante de um Deus? Não! Apesar de estar escrito assim, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. É porque o profeta sabia que a obra que foi começada na vida de Naamã haveria de ser completada, porque está escrito já no Novo Testamento isso. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa jornada, amados irmãos. Nos santificar. Esperar que Deus complete a obra aqui nesse santuário. Porque esse santuário tem prazo de validade. Diga para quem está do seu lado: você tem prazo de validade. Ele ficou com medo, né? Fala com a voz mais assim: olha, irmão, eu lembrei de um personagem que fala assim: é a primeira vez que você anda de avião? Você falar para um medroso que está dentro do avião, se é a primeira vez que ele andou no avião, mas nós temos prazo de validade, irmãos. Não é porque meu pai está vivo e tem 85 que eu posso ter uma garantia genética disso. Porque outro dia o moço estava louvando, né? Outro dia o moço estava louvando. Aí tem gente que não entende. Ah, o rapaz estava louvando. Tanta gente ruim no mundo. Tanta gente perversa. As cadeias lotadas. Deus não tem compromisso com cadeia. Cadeia é coisa de pecadores, amados irmãos. Quem transgrediu foi o homem. Deus não tem que administrar sistema penitenciário, governos desse mundo. Ele mesmo, quando tentaram confundi-lo com aquele libertador daquele jeito que eles pensavam, ele fugiu dali, ele saiu de perto. Porque o reino do Senhor não é deste mundo. Ele falou isso. O meu reino não é deste mundo. Então, se a gente espera entrar no reino de Deus e conquistar coisas deste mundo, nós podemos conquistar coisas neste mundo. Porque nós vivemos neste mundo. Ei, terráqueos, diga: eu vivo neste mundo. Mas nós não somos do mundo. Por que eu falei terráqueo? Porque tem gente, como se não bastasse problemas que temos nessa terra que Deus criou, ainda tenta arrumar problemas em outros planetas. Essa gente sideral, essa gente lunática, que Jesus curou os lunáticos, curou os endemoniados, mas curou quem tem uma mente que voa também. E alguns dizem assim: será que no meio de tantas galáxias, no meio de tantos planetas, será? Pastor Val sabe isso, pastor Nival sabe. Eu vou perguntar para ele: será que não tem vida
Em outro planeta? Essa gente sideral. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus criou a terra, fez o sol para governar o dia, fez a lua para governar a noite, fez as estrelas do firmamento. O meu lugar é aqui, por enquanto. Diga assim, por enquanto, porque nós somos passageiros nessa terra, amados irmãos. Mas nós temos o endereço da nossa jornada, o nosso percurso tem que alcançar o céu. É lá, somos peregrinos nessa terra, vivemos aqui, mas a promessa de Deus tem a ver com a vida eterna. É isso que a gente tem falado esses 33 anos. Mas cada vez que o caos se estabelece mais... O que eu falei? Espera aí, o que eu falei? Eu estou falando 33. Eu estou pior que o pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo falou 35 e eu... Ricardo, eu rindo do pastor Ricardo. Você vê que o castigo vem a cavalo, né? 36, é isso que nós temos pregado. É porque eu falei dos meus 63 que eu vou fazer. Ficou boa essa explicação? Não, né? Então deixa. Errei mesmo. Nós vemos o caos se estabelecendo. O Senhor mandou a gente ir pregar. Quando eles pararam para fazer Babel, Deus tomou providência. Porque pararam. Nós fomos chamados para ir pregar. Então é para marchar. Um dos sinônimos de percurso, marcha. Me lembro de uma feita que o Deus vivo falou para o seu servo: mande o povo que marche. Não é para parar. Não é para desistir. Não é para ficar dando desculpa na pressão 15 por 10, 16 por 10. Vai se cuidar. Tem gente que tem pressão alta, mas não toma remédio. Mas isso não acontece aqui entre nós. Eu, pelo menos, sei de uma pessoa que não tomou remédio de pressão hoje. Eu sei de uma pessoa. Eu não vou dizer quem é. Mas a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A gente não pode nem dizer, como disse o escritor, como é que é o nome dele? John Piper. A gente não pode nem dizer, estou bem. A gente só pode dizer, me sinto bem. Porque a gente não sabe o que acontece nem dentro do nosso corpo. Nem dentro do nosso corpo, eu estava falando esses dias. Você está bem aqui, daqui a pouco não está. Manda um abraço para sua irmã, fala que recebeu o recado dela que ela operou o pé, está bem. Por que eu estou lembrando disso? Porque você está andando de bicicleta, feliz da vida, ruas de Paracambi, cidade plana, mas tem muitas esquinas. Mudaram o trânsito, igreja de Paracambi. Cuidado, para nas esquinas. Esses dias eu tenho mania de parar, a Rosilene tem mania de passar. Vou ficar aguentar mesmo. Esses dias eu entrei ali na João Fischer, dei aquela paradinha, passou 2 motos da polícia, assim, tchim, tchim. Cara, se eu andasse mais um pouquinho, era uma moto lá para dentro do Rio. Mas eu tenho mania, aquela esquina lá, né, João? Tenho mania de parar. Na outra também, mania de parar. Porque a gente não sabe o que acontece. É tua irmã andando de bicicleta, feliz da vida. Chega outro cara de bicicleta, não foi de carro não, um garoto de bicicleta, pá, um tombão, quebrou o pé. Mas eu recebi a notícia que ela está bem, ela está bem? Então nós fomos chamados também para orar uns pelos outros. Nós oramos ali na hora. Quando eu vi o pé dela, quebrou o pé. Sabe aquela fratura, você que jogou bola, quando vê o colega ali com aquele osso? Não precisa ser nem exposta, você já sabe que quebrou. Falando de fratura, a igreja não foi chamada para ser fraturada. A igreja não foi chamada para ser quebrada. A igreja foi chamada para continuar inteira, uniforme, firme, determinada, marchando com vigor contra o inferno. O inferno está aí, amados irmãos, não é segredo de ninguém. Agora, o mundo fala assim, o inferno é a inversão dos crentes.
Inferno é invenção de pastor. Pastor quer se dar bem. Amados irmãos, eu estava muito bem, num emprego muito bom, ganhando um salário muito bom. Eu não precisava, entre aspas, de estar aqui para me dar bem. Mas Deus me chamou. E a gente tem que cumprir com o nosso chamado, né, pastor? E às vezes a palavra que vem, dia de aniversário, até constrange. Eu não vou falar um negócio desse, né? Dia do aniversário, pastor Antônio feliz, dando pulo, recebendo as pessoas lá na igreja, gente que ele já não via um tempão. Eu não fui chamado para fazer média com ninguém, amados irmãos. Eu fui chamado para ser pregador. Pregoeiro da justiça teve um só ele entrou na arca. Mas nós temos a chance muito grande, porque são vários pregoeiros. Naquele tempo remoto, só tinha Noé. Agora temos aqui tantos que poderiam estar pregando aqui. E aí, a igreja foi chamada para tomar uma posição, e eu coloquei a pergunta da seguinte forma aqui no meu esboço. Meu esboço não, nas minhas anotações. Como nos posicionar diante do caos que vemos se estabelecendo e prosperando nas mãos de gente pervertida e corrupta? Porque nós estamos como uma ilha. O que é uma ilha? Vamos voltar para a escola lá, primeiro grau. O que é uma ilha? Uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A diretora Zenate agora ficou até emocionada. E o que é a igreja? Uma porção de santos cercado de pecadores por todos os lados. Mas nós temos a palavra para pegar, e os pecadores podem se converter dos seus maus caminhos. Estamos mergulhados em meio... Convite de Jesus. Vamos lembrar do convite de Jesus, pastor? Eis que vos envio como ovelhas no meio de gente boa. Foi isso que Jesus falou? No meio de lobos. Estamos cercados de lobos, estamos cercados de homens maus, estamos cercados de gente pervertida, estamos cercados de gente corrupta. Mas olha a boa notícia. Apocalipse capítulo 22. Tem gente que não gosta que pastor abra o livro de Apocalipse. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Né? Por causa desses filmes aí, né? Aí tem gente que vê filme e fica com medo do livro da Bíblia. O livro da Bíblia, sabe que quem tem que ter medo é o descrente. O crente tem que se alegrar, porque a vitória é nossa. Vamos lembrar o tempo lá daqueles encontros que a gente fazia de noite? Né? A vitória é nossa, amados irmãos. O livro de Apocalipse revela a vitória do Cristo de Deus e dos santos que se guardaram puros. E aí, Apocalipse 22, versículos 11 e 12. Pastor Antônio José grava bem isso, aniversário de 36 anos da igreja. Versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Recompensa é para os justos, galardão é para os justos. Essas obras aqui têm a ver com os justos, porque quem não creu já está condenado. Quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu amei quando eu me lembrei dessa palavra que diz assim: continue o justo a fazer injustiça.
Por quê, meus irmãos? Dá a impressão que a gente está perdendo, a gente tem umas sensações de derrota nos nossos dias. A gente vê o mal, quando a gente vê o mal prosperar, a gente tem a impressão que a gente está perdendo. E eu vim aqui nessa noite também dizer que a gente não está perdendo. Quem perde sempre é o mal. E aí, João escreve isso para dar alento e um gás maior para a gente continuar. Temos que continuar no nosso percurso, temos que continuar na nossa jornada, mas o que vem? Qual é o vento contrário? O vento contrário é que tem muita gente injusta, mas aí a palavra de Deus diz, continue injusto a fazer injustiça. Qual é o vento contrário? É porque tem muita gente imunda, e a Bíblia diz, continue o imundo a ser imundo, mas para a igreja, ele diz, o justo continue na prática da justiça, vale a pena. Vale a pena ser crente de verdade, vale a pena. Parece que tudo não... eu estou perdendo meu tempo. Não, você não está perdendo tempo. Já pensou se Jesus pensasse que ele perdeu tempo morrendo na cruz? 33, 36 anos. Não perdemos tempo. A gente tem até essa impressão em muitos casos. Perdemos algumas batalhas, mas a guerra continua, amado. A guerra continua, pastor Antônio José. Perdemos algumas batalhas. E não é vergonha admitir isso. Eu não tenho vergonha de admitir que perdemos algumas batalhas. Mas não perdemos a guerra. Aliás, a guerra já está vencida porque Cristo venceu. Ele é o grande vencedor. Ele é aquele que endossa a nossa vitória. Apesar de parecer que não. Parece que a gente está perdendo. Mas deixa o injusto continuando a ser injusto. Deixa o imundo ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar, porque ele virá. E a igreja não pode se calar com relação à bendita vinda de Jesus. Jesus voltará. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. O percurso é sobremodo longo. Não podemos nos desviar do foco que é Jesus. Temos que olhar firmemente para o autor da nossa fé e da nossa salvação. Sempre olhando para Jesus. Não olha para o pastor Antônio, não. Não olha para mim, não, porque você vai encontrar falhas na gente. Não olha para o irmão, você vai encontrar falhas nele. O foco é Jesus, temos que olhar para ele. Não podemos e não devemos nos conformar olhando e vendo essa geração anestesiada. Eu estou vendo... Quantos anos você está, Felipe? 24, ele lá com 20. Irmãos, peçam a Deus que a unção dele seja derramada sobre vocês. Porque a geração de vocês, muitos estão anestesiados. Eu ouvi alguém dizer lá em Conservatória, onde eu tive esse fim de semana, alguém falou que essa turma aí está sob hipnose espiritual, mas parece mesmo, tá? Sabe aquele negócio de hipnotizado? Hipnotizados. Mas a igreja foi chamada para despertar essa gente, tirar da hipnose, tirar da letargia, tirar da anestesia e chamar para a vida. Deus é espírito vivificador, amados irmãos. E a palavra dele vivifica a nossa alma. Portanto, amados irmãos, você que faz parte da história desta igreja local, você que está lembrando aí do pastor Everlázio, Conceição está lembrando, ali ó, Conceição está lembrando, o pastor Everlázio demora quando prega, matando a saudade, né? Pastor Everlázio demora. Pastor Emerson está rindo do quê? Ali. Quando o pastor fala assim, não vou demorar não, cuidado. Você não vê eu falar isso. Eu não prometo que eu não posso cumprir. Vamos continuar nessa jornada. Vamos continuar na prática da justiça. Vamos lembrar dos injustiçados. Vamos lembrar dos encarcerados. Vamos visitar os doentes.
Vamos assistir pessoas que necessitam. Eu sei que tem pessoas que querem explorar. Eu sei que está na moda e é prudente a gente não dar dinheiro. Mas uma vez eu alertei a igreja dizendo, cuidado com essa prática para o teu coração não ficar frio demais. Porque a gente passa a desconfiar de todo mundo. Não dá dinheiro para ninguém, como se todos fossem do mesmo modus operandi. A gente tem que pedir a Deus discernimento e fazer o bem. Se a pessoa fizer mau uso, eu falei um dia para alguém, o meu dinheiro pode ser uma bênção para você, mas pode ser uma maldição. O camarada levou um susto. Eu falei alguma mentira? Porque se fizer mau uso do dinheiro que ele coloca para mim, que sou servo de Deus fiel, e ele fizer alguma coisa que não deve com o dinheiro, ele vai trazer maldição para ele. Não eu não amaldiçoei ninguém. Eu alertei para que ele não chamasse maldição para si mesmo, porque é errado. É errado. Pedir, falar que tem 10 criancinhas pequenas, e sensibilizar. Eu não sou facilmente sensibilizado com essas histórias. João é testemunha que jogaram algo que eu dei na lata do lixo. Não for falar quem, a gente pode dizer, né? Jogaram na lata do lixo que eu acabara de dar. Mas eu tenho um assessor ali, que é o João, que estava na rua e viu. Eu não vi, eu dei, fui para dentro de casa, o Joãozinho viu. Mas a gente deve fazer o bem. Portanto, amados irmãos, fico alerta. Seja sempre operoso, seja sempre alguém que trabalha na obra do Senhor. Se posicione, faça o seu melhor. Mas saiba que no Senhor nenhum trabalho é vão, como Paulo escreve lá na carta aos Coríntios. Seja sempre abundante, operoso, na obra do Senhor, na obra de Deus, não é na obra do pastor, até porque a obra não é do pastor. A gente pode coordenar, orientar e tudo. A gente pode até coordenar errado e orientar errado. Mas a obra é de Deus e Ele vai dar um jeito de falar com a gente para fazer certinho. Eu queria orar juntamente com você, chamar o pastor Antônio para fazer essa oração e também dar o seu alô a cada convidado que pôde se dispor a estar aqui conosco nesse dia. Matar a saudade de muita gente olhando desse ângulo. Olhar desse ângulo é um privilégio, pastor Nival. Pesa sobre os ombros, mas é um privilégio. Que Deus abençoe a você. Continue a fazer o que é justo, sempre, por mais 36 anos, quem sabe. Glória a Deus. Obrigado, pastor Velásio. Quero pedir que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Pai querido, o replicar dessa palavra, Senhor, em nossos corações, seja, Senhor, fortemente acolhido por cada um de nós. Que não fiquemos, ó Deus, à mercê apenas do ouvir, mas também do praticar. Pois a Tua palavra, que é verdadeira, que é importante, que é para mim e para cada um dos irmãos, foi pregada, além de ter sido lida. Foi explanada, ó Deus. E a Tua palavra diz as Escrituras que ela não volta vazia. Então, Senhor, que encontre eco nos nossos corações e nos oriente a cada dia para fazermos, ó Deus, segundo aquilo que acabamos de ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero agradecer a cada um de vocês que durante esse período tem estado conosco. Tem uma turma de criança agora que já veio de lá. Pode deixar as crianças entrarem. Podem vir para as... mas eu lembrei, eu olhei, eu falei, pode falar que já vai terminar. Então já as crianças já... Pode deixar as crianças entrarem e chegarem para perto dos seus pais também, não há nenhum problema não. Agora, pais, toma que o filho é teu. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que um dia puderam participar conosco. A igreja, 36 anos, gerou
muitas vidas. Muitas pessoas passaram por aqui. Muitas pessoas iniciaram sua vida ministerial aqui conosco. No início, onde até mesmo éramos desacreditados por causa de ser novos, ter pouca idade. Mas Deus honrou. E hoje já não sou tão novo assim, e nem tão pouca idade. Na reunião que nós temos com pastores na cidade, na realidade descobri que eu sou o pastor mais antigo hoje, não o mais velho, mas o mais antigo assim no mesmo lugar. Tem pastores que veio, saíram, voltaram e tal, mas no mesmo lugar hoje eu tenho essa coisa. E não me considero velho. Pastor Velasco se considera velho, está tudo bem, mas... Brincadeira, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai... Mas muitos passaram por aqui. Pastores que quando eu chego nessas reuniões, o pastor me batizou. Eu comecei a igreja, eu comecei minha vida na nova vida. Isso é tão gratificante em ver que não se restringe um ministério a uma igreja local ou a algumas igrejas que saíram dessa. Mas o reino, hoje pela manhã eu disse que nós viemos para colaborar. Somos colaboradores, não somos divisores. Nós não viemos para dividir. Essa foi a minha primeira fala que eu falei no dia 17 de dezembro de 1987, quando estávamos iniciando e inaugurando a igreja. Nós não viemos aqui para dividir, mas para somar. E é isso. De lá para cá, quantas igrejas não surgiram na nossa cidade? De lá para cá, quantos bares, botequins, botecos, centros não foram fechados? Muitos. Eu morava na RJ, até eu vinha na igreja, tinha pelo menos uma meia dúzia de botequim. Depois saía da igreja, vinha por trás, tinha mais tanto. Cadê esses botequim? Tudo fechado. Tem um ou outro. Né? Foram morrendo, então foram se convertendo. Mas em compensação, eu lembro que eu pedi assim, Senhor, que cada botequim desse feche e vire uma igreja. E quantas igrejas hoje já não são na cidade, hein? Eu já perdi a conta. Estávamos orando na igreja na segunda-feira com alguns pastores e a gente perdeu a conta de quantas igrejas tem na nossa cidade. É muita gente. É muita igreja. Mas isso não significa que nós temos tantos crentes de verdade. E nós precisamos fazer com que a nossa fé, a nossa conduta, a nossa vida seja ilibada, seja uma vida que realmente honre a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E não é honrar com as coisas que são feitas, mas honrar com a nossa vida, com o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É honrar a Deus com aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso coração nas mãos de Deus. O que adianta você honrar com o seu dízimo se você não honrar com a sua vida? Mas também o que adianta você honrar com a sua vida se você também não honrar com o seu dízimo? Seu exemplo, com o seu tempo. Né? Pessoas, às vezes, se sacrificam para tantas coisas, mas não se sacrificam para estar na casa de Deus. O que adianta? E aí, então, o que vai acontecer? Um dia, você vai dizer como minha mãe dizia, no final da sua vida. Meu filho, houve uma época que eu tinha tanta oportunidade para a igreja e não queria ir. E agora que eu quero ir, eu não posso mais andar para ir. Aproveite enquanto você tem pernas para andar. Fôlego, quando você pode respirar bem. E não meça esforços para estar na casa de Deus. Sabe por quê? Jesus está voltando.
Ele está vindo para buscar a sua igreja. Eu louvo a Deus por poder ter chegado nessa cidade, ter sido acolhido por uma família que nem me conhecia. Mas Deus já estava mostrando, vai lá. Vai que você vai ser acolhido. E fui muito bem acolhido, né, Val? Muito bem acolhido. Felipe só vive da história. Não viu nada disso. Mas ele é inculcado nele essa história. Para que a arca de Deus, no dia de uma oportunidade que você tiver quando casar, sabe, Felipe? E tiver filhos, e alguém chegar e falar, abra a sua porta da sua casa, que você deixe a arca de Deus entrar. Porque a arca de Deus, como foi falado pelo seu irmão hoje pela manhã, abençoou e fez uma divisão na história da família. E é isso que acontece. Então eu quero honrar a família, Nival está aqui, como sempre fizemos e vamos sempre fazer. A Edna tá. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando você fica assim, mais calor você sente. Então, fica assim tranquilo, respira que o calor vai embora. E calor é psicológico. E logo passa. Quando entrar no ar-condicionado, passa. E você sente até frio e quer se cobrir. Engraçado isso, né? Mas tudo bem. Então, quero orar por essa família, agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Enquanto vivos estavam Nival e Nilce, eu tinha sempre o privilégio de chamá-los nessa data e abençoá-los. Mas eu quero chamar essa família para vir aqui para abençoar também. Vem cá, Valzinho. Vem cá, Edna. São os representantes aqui, né? Venham, Felipe, vem a esposa. São os representantes dessa família. Mas ainda há outros. Eu oro pela vida de Zé Luiz, marido da Edna. Esse camarada não vai morrer sem se converter. Não pode. Não vai morrer sem se converter. Eu não sei como é que vai ser não, mas que vai. Que vai. Está faltando o Maico, está faltando o Zé Luiz, está faltando o Paulo e o Maico, Nádia, Paulo e Zé Luiz. Paulo é o vice-caçula, né? Esse cara também não vai. Eu não sei como é que ele está com Deus. Não sei. Tá não, né? Vou pedir a Deus para dar uma chicotada nele para ele poder vir para a igreja, correr atrás de uma igreja certinho. Porque quando o cara não vem pelo amor, vai pela dor. Tudo bem. É melhor, a Bíblia diz que é melhor perder um braço, arrancar um olho, perder uma perna e entrar no céu. Então que perca a perna, olho, o que quer que seja, mas que entre no céu. Porque é isso que é mais importante, né? Vocês foram espertos. Não precisou sofrer tanto, não. Vieram pelo amor. Mas eles vão vir também. Sabe por quê, igreja? Porque você vai orar por isso. Não é possível que a arca na casa deles venha tirar a chance desses dois, principalmente, porque a Nádia já está na casa de Deus, está envolvida, mas desses dois errarem o céu. Não é possível isso. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Deus opere um milagre na vida de Paulo e de José Luiz. Para completar. Tem que ser completo. Deus não faz nada incompleto. Então eu quero que você fique de pé, estenda as suas mãos para essa família, para essa casa, honrando esse lar que se abriu para essa igreja nascer. Essa igreja nascer. Pai querido, amado, Senhor, poderoso, Tu és o dono da nossa vida. O Senhor me tirou lá de Nova Iguaçu para vir para a casa dessa família. E não foi à toa. O Senhor me permitiu que nós estivéssemos lá 4 anos e meio. E não foi para que um deles se perdesse. Então eu te peço, reivindico, Senhor, de Ti,
Tira, ó Deus, Zé Luiz e Paulo das garras de Satanás. Muda o coração desses dois. Tira, ó Deus, todo o pavor que eles sentem, todo medo, toda doença que impede-os de estar na tua casa, todo erro, tudo isso. Repreenda isso e liberta-os para poderem, este ano de 2024, se entregarem a ti e completarem a família que o Senhor deu vida para eles. Eu te peço, Senhor, que esses dois homens e suas famílias também possam dizer: eu e minha casa servimos a ti. E que então, Senhor, a alegria dessa família seja completa por causa da salvação. Que é mais importante do que bens, do que empregos, do que isso ou aquilo, mas a salvação. Então eu abençoo a vida dessa casa, dessa família, que nos recebeu e que deu a oportunidade de hoje nós estarmos aqui. Em nome e no amor de Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor e também a essa família. Obrigado, garoto. Sem eu te conhecer, eu já te amava. Deus abençoe, obrigado. Valzinho, obrigado, meu irmão. Edna, obrigado, Edna, tá? Isso. Gente, pode sentar um pouquinho. Deixa eu dizer mais uma coisa. Antes, pastor, vou entregar a palavra ao pastor Velasco de novo. Eu gostaria muito, você está sentindo cheiro de linguiça, mas já foi no final. Mas me dá sua atenção para mim, todos com atenção, mesmo que vocês estão de pé lá, todos. Pela primeira vez, nós vamos fazer um final de ano um pouquinho diferente. Todos os anos nós fizemos culto da virada, de noite, com fogos, com tudo isso. Fizemos Natal de manhã e de noite. Esse ano não vamos fazer assim. Mas eu gostaria de convocar a igreja para esses 2 próximos cultos, que serão apenas pela manhã. Domingo que vem, Natal, nós faremos um café natalino na rua, em frente à igreja. Não vamos fazer aqui não. Nós vamos ali fechar metade da rua, e aí como a gente fazia, nós vamos fazer a mesa ali, você vai levar alguma coisa, aquelas rabanadas gostosas, recheada, aqueles pastéis de carne com bacon, né, Valdirene? Aipim, tá aqui, estava procurando, tá aqui. Aipim, você vai levar, enfim, vai levar, olha, gente, eu vi um bolo que está ali, lindo, só não provei porque estava inteiro. Cristalizado, bonito a beça, espero que esteja gostoso. Leve alguma coisa para esse Natal, para a gente fazer a nossa ceia de Natal no café da manhã. Depois você vai para casa e vai fazer todo o trabalho que você vai fazer mesmo, cozinhar pernil, sei lá o que mais, bacalhau, o que quer que seja, faça seu Natal. Atenção, preste atenção nisso. Antes de vocês cearem à noite, reúna a família, para tudo e agradeçam a Deus. Não sai comendo, ouvindo música, agora é Natal. Só tem tudo isso no Natal, né? Para tudo, desliga o som e seja o sacerdote da sua casa. Ah, mas vai ter muita gente. Problema de quem vai visitar a sua casa. É a solução, né, para isso. Então, chame, dê a mão e dê graças a Deus pela vida do seu filho que ele deu por nós. Pregue a palavra. Ore e fale de Jesus. Mesmo que todos já sejam crentes, mas fale de Jesus, que essa é a nossa função. Então isso será no Natal. Agora, no Ano Novo, que é o outro domingo, a nossa virada será de manhã. Ou seja, sem fogos, claro, né? Será lá na igreja também. Por que não vamos fazer aqui? Porque de manhã é pesado, o sol aqui é quente.
Quando a gente tiver rebaixamento, piso, quando tiver ar-condicionado, janela de blindex, tudo isso, aí a gente vai fazer aqui, não tem problema, piscina lá atrás, a gente faz, depois vai para a piscina, tudo isso vai ficar legal. Mas agora não dá, é quente demais. Então nós vamos fazer na igreja o café da manhã de novo, porque sabe como é que é? Crente não fuma, não bebe, mas gosta de comer, que é uma delícia, né? Só que nós vamos fazer o café da manhã diferente. Não será natalino, mas será um pouco mais tropical. Frutas da época, né? Salgadinhos, frios, enfim, você leva aquilo lá, bota na mesa, nós vamos ter o nosso café e depois nós vamos para o culto. E neste culto do dia 31, por favor, preste atenção, leve os seus alvos para 2024. Eu vou levar os alvos da igreja para o ano de 2024. E a minha mensagem será em cima desses alvos que nós gostaríamos de alcançar no ano de 2024. Eu tenho os meus alvos. Procure. Eu sei que quando pensa em alvo, eu quero uma geladeira nova, eu quero fogão novo, eu quero isso, eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar um apartamento lá em Miami. Por favor, não vai para Miami, fique aqui com a gente. Tá? Não muda de estado, não muda de município, fica aqui em Paracambi, na Nova Vida, não tem problema não. Agora, alvos mensuráveis, coisas que você pode alcançar, porque são alvos. Não é aquilo que você tem que fazer, não. Vai ter coisa que você não vai conseguir fazer. Tudo bem, ano que vem, no outro ano, vamos colocar de novo. E, por fim, nesse dia, nós vamos fazer algo que eu explicarei durante a mensagem, mas nós vamos tirar um amigo oculto. Não compre presente, não precisa de gastar um centavo, porque não é presente. Mas nós vamos, e eu vou falar sobre isso na mensagem. Mas você vai entrar na igreja, você vai dar o seu nome, o seu telefone numa lista, e depois nós vamos ter um amigo oculto. Alguém você vai ficar responsável. Nós vamos falar mais sobre isso no domingo do dia 31. Então, você que tem a sua igreja, que faz o evento à noite, que vai fazer, legal, vá para a sua igreja, faça isso. Mas de manhã, você que não está, que lá não vai ter, venha para a gente, vamos fazer juntos. Vai ter culto domingo de manhã lá, dia 31? Então, você está convidado para estar com a gente no dia 31, tá bom? Judi, lá na Congregacional vai ter culto de manhã? Não? Então você vai estar convidado. Minha irmã também é de lá e vai vir para cá também. Eu já estou caçando todo mundo. Ó, se eu fizer isso, sabe o que é isso? Sabe, Enio? E fisgar, eu não estou roubando, não estou pescando no aquário dos outros, não. Estou só tomando peixe que já me tomaram. Estou reavendo peixe. É brincadeira, você está bem, eu sei disso. E me alegra muito ver vocês bem. Né? Ali. Né, Figo? Filho do Figo. Hein, você vê? Filho do Figo. Eu mexi com ele e falei, assim que o maninho falava, né? Meu Figo, é mulher gaga. Está lá na Assembleia, que bom, foi bom saber disso, que você está lá, por enquanto. E se quiser vir, eu converso lá com o pastor e não tem problema nenhum. Está tudo certo. Então, gente, vamos estar juntos, se você puder, dia 24 e dia 31, que serão os 2 últimos cultos do ano, nós vamos fazer, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. O pastor Velasco vai terminar aqui, em nome do Senhor. 3 minutinhos só. Nós temos ao longo desses dias de comemorações presenteado o pregador. Todo pregador é presenteado. Mas nessa noite, já que o pregador fui eu abro mão do presente que seria de Dio para passar para os T. Né? Então, assim, Rosilene vai entregar a lembrancinha. Temos entregue, né, a cada um dos pastores pregadores, mas eu achei por bem presentear o pastor Antônio José. Já almoçamos juntos, eu, ele, pastor Maico, e
queríamos fechar com a oração. E vou te dar essa honra, tá, Valzinho? Recebeu a oração, então vem orar aqui, terminando esse culto, abençoando a vida desse que abençoa tanto a sua família também, por assim dizer. Então faça a sua oração e libera o povo para se abanar, andar, ficar ali junto dos outros que abandonaram o navio. Faz isso aí para a glória de Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Quero apenas deixar uma palavra de gratidão. Um grande amigo, Paulo Roberto Maranata, está aqui o seu irmão, ele diz que a gratidão é a memória do coração. E realmente é. Pastor Antônio, não tenho dúvidas de que o pastor Maico falou hoje acerca da vida dele, do que representou a Igreja de Nova Vida na nossa casa, e isso está aceso no nosso coração todos os dias, porque nós entendemos que ele foi enviado por Deus para que ali a nossa família fosse visitada e para que chegasse salvação à nossa casa. Então nós glorificamos a Deus pela vida do pastor Antônio, pela Igreja Cristã de Nova Vida, por todos os pastores, irmãos, todos aqueles que passaram e aqueles que estão aqui hoje. Eu estava me recordando, pastor Antônio, que no dia 17 de dezembro de 87, o calor era bem parecido com o calor que está hoje. Eu acho que o pastor Antônio trouxe para cá para relembrar o dia, porque realmente estava muito quente aquele culto, e algumas coisas me vieram à memória hoje, pastor. Passou um filme, né, mas eu quero rapidamente deixar apenas um comentário. Quando a nossa irmã Nádia estava adorando com o louvor Eu Navegarei, esse hino também foi cantado no dia 17. Mas o primeiro culto, lá ainda na varanda, eu estava chegando do treinamento no América, o pastor Antônio chegou ali, estava com alguns irmãos, e foi o primeiro hino que foi adorado, quando tudo começou. E quando a nossa irmã adorava aqui, eu percebi a grandeza, o favor, a bondade e a veracidade da palavra de Deus. Porque aquela mesma unção que nós sentimos naquele primeiro dia que esse louvor foi adorado, nós sentimos hoje aqui. Porque o nosso Deus não muda. Então, o pastor Velasco falou da palavra que nós não podemos negociar, dos princípios que nós não podemos abrir mãos. Não importa o que acontece lá fora. A igreja pode até ser uma ilha, pastor Velasco, mas quando João teve a visão do Apocalipse, ele também estava em uma ilha. E ele foi o último apóstolo a morrer. Ele estava sozinho ali, angustiado, e Deus deu a revelação do Apocalipse para ele. E no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: o primeiro céu passou, a primeira terra passou, e o mar já não existe mais. Ali o Senhor revelou para ele: aquilo que estava te prendendo, que é o mar que está à sua volta, já não existe mais. Ninguém prende a igreja do Senhor, é livre. E nós estamos aqui para adorar, glorificar e engrandecer o nome do Altíssimo. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar agora para encerrar e agradecer pela vida do pastor Antônio e por todos aqueles que fazem parte da Igreja Cristã de Nova Vida. Você pode estender as suas mãos para cá? Pai amado e bendito, Deus único e verdadeiro, autor da nossa vida, Deus da nossa salvação. Nós te bendizemos, ó Pai, pela presença do Senhor neste local. Nós te engrandecemos porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, porque a tua palavra é verdadeira e ela não volta vazia. Ó Deus, como um integrante daquela casa, que um dia o Senhor enviou o teu Filho para trazer salvação à nossa família, e por conseguinte para a cidade de Paracambi e para cidades vizinhas, ó Pai, porque novas portas foram abertas.
eu quero exaltar o nome de Jesus nesta noite. Devolver ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Nós te bendizemos, ó Pai, porque nesses 36 anos a sua fidelidade foi notória na vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra. E essa palavra não está algemada. Essa palavra está livre para libertar, para curar, para transformar e para continuar trazendo salvação à cidade de Paracambi. Obrigado a Deus pela vida do pastor Antônio. Esse homem que o Senhor tanto usou nesta cidade. Que o favor do Senhor continue sobre a vida dele, sobre a sua família. Que essa igreja continue sendo um baluarte da verdade. Que essa igreja continue propagando o evangelho genuíno da graça de Deus. Aquela que traz cura, que traz libertação e que traz esperança. Que os teus anjos, ó Pai, que são ministros a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, permaneçam ministrando a favor desta casa, a favor de cada membro que aqui está. E que os céus se movam a favor dessa igreja e deste ministério, e que o teu nome continue sendo exaltado, glorificado e engrandecido. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esses 36 anos de glória através dessa igreja. Receba, Pai, a adoração, o louvor, receba a nossa gratidão, porque ao Senhor pertence a honra e a glória. E nós, como ovelhas do teu rebanho, bendizemos ao nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Agora estaremos, Pai, celebrando juntos ali, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que a tua graça permaneça sobre cada um de nós. Que a bondade do Senhor permaneça sobre a tua igreja. E que as bênçãos de Abraão sejam liberadas sobre o teu povo. E que esta cidade continue sendo abençoada pela palavra que tem sido pregada deste altar. E nós devolvemos ao Senhor agora, Pai, com uma linda salva de palmas ao Senhor, esses 36 anos que o Senhor operou milagres e maravilhas na nossa igreja. Receba, Senhor, a adoração, receba, Senhor, a nossa gratidão, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Tu és digno de ser exaltado, Tu és digno de ser adorado, Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a igreja do Senhor e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que a igreja do Deus vivo diga amém. Glórias a Deus. Agora o pastor Antônio falou que tem uma palavra para liberar. Diga, pastor Antônio. Bom, gente, depois do amém vem o ataque. O ataque está vindo ali, então você pode comer à vontade. Glórias a Deus. Obrigado, amados. Apesar de nós, deu tudo certo.